Alô, bom dia, que Deus abençoe. E vamos falar sobre a palavra de Deus mais uma vez, vamos meditar um pouco. No livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 40, nós encontramos uma situação bem peculiar, bem própria da visão que Deus dá quando a gente recebe o Espírito Santo. Quando eu me converti, que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, é, eu entreguei logo, eu tive no primeiro dia uma experiência muito profunda com Deus. Então eu já me levantei do lugar onde eu estava orando e com uma visão transformada. Eu já via lá fora as almas como eu vejo hoje. Pessoas sofrendo, pessoas que estão indo para o inferno sem perceber, aprisionadas pelas suas religiões, e elas não conseguem ver o óbvio. Elas não conseguem ver que aquele que criou o céu e a terra e todas as pessoas não pode ser comparado com um pedaço de pedra mudo, né, paralisado no lugar, cuja o corpo é, 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 é puleiro de mosquito, de moscas. Né? Imagine a mosca sentando no rosto de Deus, passando pela face de Deus, é o que acontece naquelas imagens. Né? Umas são todas sujinhas, com um cocôzinho do mosquito, né, por todo o corpo dela. E se o dono dela, dono, dono daquele Deus, daquela imagem, daquela representação da sua fé, não limpar, aquilo vai ficar sujo, podre, nojento, né? Como a gente vê, às vezes você chega numa casa daqueles oratórios cheio de imagens, todas poluídas, todas podres, sujas, né? E a pessoa ela não vai entender, não é culpa dela. É uma questão cultural e uma questão humana, porque o ser humano precisa se apegar a alguma coisa, e como ela não conhece o Deus vivo, ela se apega ao que apresentarem a ela dizendo ser Deus ou da parte de Deus. Isso é natural. Eu fui assim até os 27 anos, quando eu tive a revelação do Senhor Jesus, ao entrar na igreja sofrendo, o pastor me orientar a orar, e quando eu fui orar, então Deus me abriu os olhos. A partir daquele momento, no primeiro dia, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tive minha primeira experiência com Deus. Nunca mais, nunca mais, nem passou pela minha cabeça voltar atrás. Nunca mais, porque a verdade me foi revelada, o Espírito Santo me revelou. Mas por que muitas pessoas a gente prega, elas até vêm à igreja, vêm buscar solução para o problema dela, ela é curada, porque teve fé para ser curada, ela tem o casamento restaurado, porque teve fé para ter o casamento restaurado, ela prosperou porque teve fé para honrar a Deus com as suas ofertas, seus dízimos, e a Bíblia diz claramente: os que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão desmerecidos. E então ela honrou Deus no quesito financeiro, Deus a honra também. Deus, ele dá a cada um segundo as suas obras. Mas a coisa mais importante que pode acontecer é o que Deus fez comigo quando eu cheguei no primeiro dia. Eu cheguei com um casamento destruído, a família destruída, vida financeira destruída, vida espiritual não existia, quer dizer, existia. Eu era, eu carregava mais, acho que uns 10 infernos dentro de mim. E tudo na minha vida era uma desgraça. Mas eu cheguei e me humilhei, me coloquei aos pés do Senhor Jesus, e eu pedi para ele: se o Senhor não me quiser, me joga no inferno, porque o inferno já era a minha vida. Como eu disse, eu tinha uns 10, acho que uns 1000 infernos nas minhas costas, de tão ruim que era a minha vida. Mas eu me entreguei ali. E ali eu fui perdoado, ali o Senhor Jesus entrou na minha vida, abriu os meus olhos, o Espírito Santo me apresentou Jesus como a solução para todos os problemas que eu estava enfrentando. Mas por que há pessoas que não mudam, a vida dela não muda? Porque naquele dia ali, eu esqueci meus problemas. Eu esqueci que eu estava separado da minha esposa,
Eu sei que esqueci que o que eu era, eu vim e derramei diante do Senhor Jesus e falei para ele que eu queria que ele me aceitasse, que ele me perdoasse. Eu reconhecia o desgraçado que eu era, porque a desgraça vivia na vida do desgraçado, eu estava longe da graça de Deus. Então eu era um desgraçado, naturalmente, né? Mas e eu não conseguia entender. Lia a Bíblia e não conseguia entender. A partir daquele dia, eu passei a entender as Escrituras. Claro que não toda, mas aquilo que eu tinha que entender. E eu encontro aqui, no capítulo 6 de João, do capítulo 40 em diante, uma situação interessante. Olha só, o Senhor Jesus diz assim: porque a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. E os judeus murmuravam, pois porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Olha só, isso é um dos motivos, esse é um dos motivos, que as pessoas não conseguem receber o que Jesus tem para dar. Porque eles ficam olhando para Jesus através de Maria. É verdade, porque eu também era assim. Achavam que Maria, a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Ora, nesse mesmo capítulo, capítulo 6, ele diz que ele é antes que Abraão fosse, ele era. Ele nasceu antes de Abraão, e Abraão era o pai de todos os israelitas, inclusive, né, o pai que deu origem à nação de Israel, inclusive de Maria e dos demais discípulos. E deles nasceu o Senhor Jesus. Aquela promessa que Deus fez a Abraão lá atrás: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque de Abraão nasceria o Senhor Jesus. Mas eles não conseguiam entender, e eles diziam: não é esse o filho de José? Quer dizer, o filho do carpinteiro? Não é esse que está aqui no meio da gente, que a gente conhece? E respondeu, pois, o Senhor Jesus: aqui vem um segredo, que está estampado aqui. Mas é um segredo, porque para mim era segredo, eu não entendia. Diz assim: respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Às vezes, eu ficava, eu ficava muito chateado, eu ficava muito, sabe, eu não conseguia entender. Poxa, a gente prega, a gente ensina, a gente mostra, a gente dá exemplo, coloca ali um pastor, coloca ali um outro pastor, mostra os exemplos, mostra os testemunhos, mas as pessoas parecem que não entendem. Por que será? E agora eu entendi. Porque há pessoas que são orgulhosas, ou elas são confusas, o diabo confunde a mente delas, e elas não conseguem entender o que a gente está pregando, por mais que você explique. A gente pode explicar como quiser, ela não vai entender se Deus não revelar para ela. Está escrito aqui no versículo 45, diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo que
Aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Não há outro pão da vida. Não há mais ninguém pão da vida. E ele está dizendo aqui, na verdade, ninguém viu o Pai a não ser ele que desceu do céu, ele que veio de Deus, porque ninguém vai ver Deus. Deus não vai vir pregar para você. Ele está pregando para você através dessas palavras que eu estou lhe falando. Quando você ouve outro pastor, quando você ouve o bispo, quando você está na igreja e a palavra é pregada, quando você lê a Bíblia, o Pai está falando com você. Mas não basta ouvir do Pai, porque aqui diz assim: está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Aí ele diz: portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. É preciso ter humildade e querer conhecer a verdade e buscar. Pedir a Deus: me ensina, Senhor. Você tem uma alma, deixa eu falar uma coisa contigo. Você tem uma alma e essa tua alma é imortal. O teu corpo vai se acabar em breve. Não vai demorar. Quando eu digo não vai demorar, não é amanhã, não. Você pode durar 100 anos ainda, mas uma hora você vai morrer. E você morrendo com 100, com 200, com 900 anos, como foi o caso de Matusalém, você morreu cedo. Porque acabou, um dia acaba. E quando você morrer, só vai sobrar a tua alma. E o problema aí é que começa, ou aí é que começa, ou aí é que terminam os problemas, ou aí que começa um problema eterno sem solução. Ou você vai estar salvo, eu, nós, ou nós estaremos perdidos para sempre. E é isso que a gente tem que buscar. Há muitos que buscam posições. Já encontraram o Senhor Jesus, já encontraram salvação, já encontraram vida. Chegam a ser pastores, bispos, apóstolos, mas um dia acabam saindo, indo embora e desprezam a salvação que encontraram, porque estão em busca de outras coisas. Há pessoas que vêm à igreja, como eu vim, em busca de solução para problemas familiares, problemas pessoais. Mas quando eu entendi que aquele pastor falou para mim: se você crê, será salvo tu e tua casa. Quando ele for salvo, quando ele será salvo tu e tua casa, eu vi que eu estava perdido. Eu vi que não bastava minha esposa voltar, eu precisava de salvação da minha alma, porque a minha alma estava condenada. A condição da minha alma era de condenado ao inferno, porque eu não tinha o advogado do Senhor Jesus, eu precisava dele. E aqui, ó, na palavra de Deus, foi que eu encontrei Jesus. Aqui, eu aprendi do Pai. Eu ouvi do Pai e aprendi e vim a Jesus. Estou agarrado com Ele. Um dia eu estava orando e eu falei com Deus assim. Eu ainda estava na caminhada e sentindo muita falta da minha família, porque não tinham voltado ainda. Eu disse para Deus: se ela não voltar com meus filhos, eu vou embora. Aí Deus falou assim comigo: pode ir. Eu sou Deus, eu não preciso de você. Quem é você? Como quem dissesse que é você na fila do pão, né? Ali eu entendi, ali caiu minha ficha. Eu disse para ele: se o senhor não quiser mais, o senhor vai ter que me jogar fora, porque eu nunca mais vou te deixar. Cuide dela, dê um bom marido para ela, um bom pai para os meus filhos, porque eu nunca prestei. Mas comigo o senhor faz o que o senhor quiser, mas te deixar, nunca mais. Eu fiz um voto para a vida eterna. Pela vida eterna, nunca eu vou deixá-lo. Se ele não me quiser, ele vai ter que jogar fora. E ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então estou seguro. Estou seguro. Venha se segurar também. Agarrar-se a ele, tá bom? Ele vai mudar a sua vida. E ele vai te dar a garantia de você dormir e acordar sabendo. Não pelos teus méritos, nós não merecemos, mas porque Cristo já nos salvou. Pagou o preço para todo aquele que, ouvindo do Pai, aprenda e venha até ele, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus proteja você. Aliás, vamos fazer uma oração? Vamos? Senhor nosso Deus e Pai querido, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu peço que onde chegar essa live, esse vídeo, que o Senhor abra o entendimento dessas pessoas, para que elas possam ouvir do Senhor e não de nós.
e aprender com o Senhor que elas precisam de um Salvador e entregar a vida para o Senhor, porque a alma delas, depois que o corpo morrer, vai continuar. E como é que essa alma vai continuar se não tiver o Senhor como advogado, não tiver o Senhor como sua salvação? Porque só o Senhor pode salvar. Nessa hora, não vai encontrar do outro lado nenhuma das imagens que ela criou, nem sua religião, nem seu líder religioso, nem o seu pastor, nem o seu padre, nem o seu papa, nem o seu pai de santo. Ninguém vai estar do outro lado para recepcioná-la. Só o dono da alma dela, aquele com quem ela andou e obedeceu nesse mundo. E se não foi o Senhor Jesus, quem poderá salvá-la? Então, meu Pai, faz ela entender, por favor. Faz onde essa palavra chegar, que seja a tua palavra e não a nossa. Se tudo que nós falamos não é verdadeiro, que ela não ouça nenhuma das palavras que falamos, mas que o Senhor, através dessa palavra, faça ela ouvir as palavras que ela precisa e ela seja abençoada. Espírito Santo, vem sobre ela agora. Vem, meu Pai, dá entendimento, clareia a mente dela, do jeito que o Senhor clareou a minha naquele dia, cheio de trevas, o Senhor me mostrou a luz. E a luz é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ó, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faz ela entender a dependência dela do teu Filho Jesus, que só nele há salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Pai, eu entrego essa live em tuas mãos, para que o Senhor a abençoe, a fim de que quem nela vê com humildade tire os proveitos necessários. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero com isso não trazer você para a minha igreja, tá? Eu quero que você venha para a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Mas se você quiser fazer uma visita na Igreja Universal, coloca aí no Google, Igreja Universal, endereços. Se você fazendo isso, já vai aparecer. E aí você vai ver os endereços da igreja, você pode colocar o endereço de onde você mora e vai aparecer a igreja mais próxima para você. Ou então você vai procurar nos Pastores Online Universal, Pastores Online, vai aparecer lá a oportunidade e os ensinamentos de como você chegar até nós através do Pastores Online pelo seu e-mail, pelas redes sociais. Pastores Online já vai ver lá tudo que você tem que fazer, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus.